Oi, gente, eu sou a Bianca, para quem não me conhece, eu sou também monitora do Departamento de Histologia e Embriologia Animal. E hoje eu vou falar sobre tecido nervoso. É a primeira monitoria assim, que eu estou dando para a turma de zootecnia, então muito prazer. É, Aí, o que eu vou fazer hoje? Eu preparei um material, uns slides aí para a gente discutir sobre. A gente não, né? Eu vou falar, demonstrar para vocês nesse método assíncrono que a gente achou melhor, tanto para vocês quanto para a gente. E aí depois eu vou resolver junto aqui, dando um norte, assim, sobre o estudo dirigido, o desafio semanal que a Adriana passou para vocês. Então, vou começar aqui falando do tecido nervoso. E primeiro a gente tem que dividir esse tecido nervoso, que ele está espalhado no nosso corpo inteiro. E aí a gente resolve dividir em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é composto do encéfalo, cérebro e cerebelo, e da medula espinhal. O sistema nervoso periférico, ele é composto pelos gânglios e pelos nervos, que estão espalhados pelo nosso corpo inteiro, e é a partir desse sistema nervoso periférico que a gente vai mandar a informação para o sistema nervoso central, para redigir uma informação e, enfim, estimular uma resposta ou não. Mas aí é outro assunto. Beleza, componentes, então, desse tecido nervoso. Basicamente, neurônios e células da glia. Neurônios são esses bichinhos lindos aqui, composto de um pericário, corpo celular, para quem preferir. Eu prefiro pericário. Um núcleo, dendritos, axônio, pode ser mielinizado ou não. Isso aqui é a mielina, ou bainha de mielina, para quem quiser. Na verdade, várias mielinas criam uma bainha de mielina, né? Enfim. No sistema nervoso central, quem vai produzir vai ser o oligodendrócito. E no sistema nervoso periférico, quem produz essa mielina é a célula de Schwann. E esse nó de Ranvier está aqui só porque para demonstrar mesmo, porque o impulso nervoso ele recebe aqui gera um potencial de ação, e o impulso nervoso se propaga nesse sentido do axônio. Aí ele vai pular entre esses nó de Ranvier, porque essa mielina funciona como um isolante térmico. Isso é mais a título de curiosidade ou informação a mais, ou até mesmo na parte da teórica. Esse impulso nervoso, então, ele vai passar entre esses nós onde não tem mielina, que ele é um isolante. Isso ajuda muito porque vai transmitir mais rápido. É chamado de impulso saltatório, mas enfim. E aí aqui tem o terminal axônio. Mas basicamente, gente, o que a gente vai ver na lâmina? Essas bonitezas. Então a gente vê o pericário, núcleo e nucleolo juntos aqui, e a gente mais vê as células da glia como uns meros pontinhos roxinhos, porque é muito complicado a gente diferenciar cada coisinha, né, gente? Micróglia, astrócito, oligodendrócito, no sistema nervoso central. Então, a gente não vê essas células da glia, não é cobrado em prova, porque é bem complicado você saber diferenciar cada uma. Enfim, e aí aqui a gente tem corpo do neurônio, corpo celular, ou pericário. Isso tudo aqui, todo esse preenchimento, é chamado de neurópilo, que nada mais é do que os prolongamentos dessas células da glia, junto com os prolongamentos do próprio neurônio. Então, você vai ter axônio, dendrito, tudo isso aqui é neurópilo, prolongamento das células, prolongamentos citoplasmáticos, mais fácil. Esse aqui é o famoso neurônio ou célula de Purkinje, que a gente vai falar mais um pouquinho à frente, mas só para vocês verem como fica o neurônio numa lâmina, não é tão bonitinho quanto esse aqui. Beleza, sistema nervoso central. No sistema nervoso central, a gente tem dois tipos de substância no tecido nervoso. Substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta, a gente vai encontrar os pericários, a gente vai encontrar axônios não mielinizados, ou quem quiser chamar de amielínicos, pode ser também, e células da glia. Ou seja, na substância cinzenta, você vai ter pericário e o neurópilo, que é o preenchimento, sendo os prolongamentos das fibras nervosas, ou seja, os axônios, não mielinizados.
Fechou? E células da glia. Na substância branca, o que você vai encontrar? Axônios mielinizados com mielina e células da glia. E por que o nome fica substância branca? O lipídio, gente, que é a base química da mielina, ele meio que não se cora, ele some, ele não se mantém no tecido na hora de fazer todas as técnicas histológicas. Então, meio que cria um espacinho onde teria essa mielina. E é por isso que a gente chama de substância branca. Porque o aspecto que você vai ter vai ser vários pontinhos brancos. Beleza, então nada melhor para explicar isso do que a gente falar realmente do órgão. O sistema nervoso central, como eu falei, é composto pelo encéfalo e medula espinhal, encéfalo, cerebelo e cérebro. Eu peguei aqui um corte de um cerebelo, cortei aqui e me deparei com isso. No cerebelo e no cérebro, eu não peguei nenhuma foto de cérebro porque não tem no nosso atlas de histologia, mas é basicamente a mesma coisa, só não vai ter essa distinção de substância cinzenta que eu vou falar. Mas enfim, cerebelo e cérebro, o córtex, ou seja, essa camada mais externa, é composto de substância cinzenta. E o interior é composto de substância branca. Então, beleza, eu tô pegando aqui a parte do córtex, desse cerebelo, córtex cerebelar, que eu sei que é substância cinzenta. Aqui é o zoom daqui. Pegando um pouquinho além, eu vou me deparar com essa cena. Então, você vê que aqui, ó, que é o córtex, você vai ter toda essa camada que é substância cinzenta, e essa parte aqui já é a substância branca, desse miolinho. Então, cerebelo e cérebro, mais externo, substância cinzenta, interno, substância branca. Vendo isso aqui, que é a substância cinzenta do cerebelo, dando um zoom melhorzinho, mais bonito, na substância cinzenta do cerebelo, eu vou ter 3 camadas, só para melhorar um pouquinho o jovem estudante. A camada mais externa é a camada molecular, que é basicamente os prolongamentos dessas células que eu vou falar. Então, camada molecular, essa camada intermediária da substância cinzenta é a camada de Purkinje, ou camada das células de Purkinje, porque são esses neurônios que têm um prolongamento dendrítico muito grande. Então, tem 3 camadas, né? A camada de Purkinje é a segunda camada aqui. E aí, os prolongamentos dendríticos vão estar tudo aqui, nessa camada molecular. E aí, mais próximo da substância branca, ou seja, a camada mais interna, digamos assim, da substância cinzenta, é a camada granulosa, que estão presentes os neurônios menorzinhos, os menores neurônios do nosso corpo estão nessa camada granulosa da substância cinzenta do córtex cerebelar, do cerebelo, do sistema nervoso central. Então, a gente vê substância cinzenta e substância branca. No caso do cerebelo, a gente vê a substância cinzenta nesse córtex com 3 camadas, molecular, Purkinje e granulosa. Só isso. Substância sistema nervoso central. Já falei do encéfalo, agora eu vou falar da medula espinhal. Medula espinhal. Se eu pego essa medula, um tubinho, e corto essa medula, eu vou me deparar com isso aqui. E o que é isso? Eu falei que no córtex do cerebelo era a substância cinzenta e o interior dele era a substância branca. Na medula vai ser o contrário, gente. A parte mais externa vai ser substância branca e a parte mais interna da medula vai ser substância cinzenta. Isso aqui a gente chama de H medular. Então, o H medular da medula espinhal é substância cinzenta. Nesse miolinho aqui, a gente tem o canal central da medula espinhal. Depois eu vou mostrar melhor. Então, beleza. Peguei aqui, tô dando um zoom dessa região. Então, você vai ter aqui, substância branca, com tudo aquilo que a gente falou. Axônios mielinizados, neurópilo, que é o revestimento tudo, né? É mais fácil falar assim, substância branca, células da glia
e axônios mielinizados. Pronto, acabou-se. Mais fácil. Substância cinzenta. Pericários. Esses pontinhos mais rosinhas são os pericários. Axônios amielinizados ou não mielinizados e células da glia. E aqui a gente tem o canal central da medula espinhal, que é revestida de células ependimárias. É um tipo de célula do tecido nervoso e ela reveste, então, esse canal central da medula espinhal. A título de teórica, esse canal central da medula espinhal é remanescente do lúmen do tubo neural, lá no período embrionário. Essa foto não está tão nítida, mas é mais para vocês verem essa diferença de substância branca e substância cinzenta. Aqui outra foto para ficar bonitinho. Substância branca, então a gente vê esses buraquinhos brancos, que era onde estaria a mielina, mas o lipídio não se mantém no tecido, então a gente tem axônios mielinizados, células da glia, e não tem pericário na substância branca. Na substância cinzenta, a gente já vai ter pericário, isso aqui é um pericário, que tá quase vindo para cá, mas faz parte da substância cinzenta, células da glia e axônios, ou para quem preferir, fibras nervosas amielínicas. Fechou, eu falei do sistema nervoso central, agora a gente vai para o sistema nervoso periférico, que é então composto dos gânglios e dos nervos. Os gânglios são nada mais nada menos do que acúmulos de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central. Então, você não está na medula, você não está no encéfalo, e você está vendo um bando de corpos celulares acumulados juntinhos, olha só, quantos juntinhos, gente, você não vê isso. Se você vê isso, então, se você se depara com isso fora do sistema nervoso central, você está vendo um gânglio nervoso. Eles são revestidos por uma cápsula de tecido conjuntivo. E esses corpos celulares ou pericários, eles são circundados por uma camadinha de células satélite. Então, cada corpo desse é revestidinho assim, circundado, né, por uma camadinha de células satélite. Beleza? E aí o outro componente do sistema nervoso periférico é, eu não mudei aqui, tá, gente? Ignora. É nervo. Era para ser nervo aqui, mas eu deixei gancho. Eu acho um pouco difícil cobrarem isso na prova prática, porque desse jeito, né? Porque confunde muito e, enfim, eu não acho que seria possível cobrar. Porém, seria muito bom vocês saberem os revestimentos de um nervo. Então, o que é um nervo? É um feixe ou um conjunto de axônios, ou seja, você pega vários axônios, várias fibras nervosas desse neurônio, de vários neurônios, né, no caso, e você junta nisso aqui. Então, isso aqui é um nervo. Aí você vai ter o epineuro, revestindo externamente, o perineuro, e revestindo cada coisinha aqui, você vai ter o endoneuro. Então, epineuro, perineuro e endoneuro aqui dentro, revestindo tudinho. Cada fibrazinha nervosa, cada axônio. E aí, então, a gente já finalizou o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. O que é plexo coroide? Bom, como vocês devem ter visto na aula teórica, o nosso sistema nervoso central, ou seja, o nosso encéfalo e a nossa medula espinhal, eles são revestidos por camadinhas, por 3 camadinhas que a gente chama de meninges. Então, mais externamente a esse sistema nervoso central, então, você tem revestindo externamente dura mater, intermediário aracnoide e mais internamente a pia mater. Isso são as 3 meninges que revestem o sistema nervoso central. Então, o que é plexo coroide? Plexo coroide nada mais é do que dobras nessa última camada que eu falei, nessa última meninge, que é a pia mater. Então, plexo coroide são dobras da pia mater.
E qual que é a função dela? Ela que produz aquele líquido cefalorraquidiano, que é contra impacto, tudo mais. Ajuda muito na gente, senão a gente estaria morto. Enfim, só para vocês verem então que esse epitélio é um epitélio cúbico simples. E você pode também encontrar capilares, ou seja, vasos sanguíneos muito pequenininhos nesse interior. Você pode ter vasos sanguíneos, tá vendo? Muito pequenininho dentro dessa dobra da pia mater, que é o plexo coroide. Então, minha apresentação acabou. Agora eu vou pegar o estudo dirigido, esse desafio que a Drica passou, pra gente dar uma discutidinha e ver bonitinho. Bom, primeiro, para fazer um diagnóstico maneiro, você tem que falar qual tecido é e, se possível, se tiver possível de diferenciar, você especificar qual órgão é. Nesse caso, a gente não consegue diferenciar o órgão, mas a gente sabe que é tecido nervoso. Porque a gente vê corpos de neurônio, pericários, a gente vê esse preenchimento todo, que é o neurópilo, não confunda com tecido conjuntivo. Isso é revestimento chamado de neurópilo, que são todos os prolongamentos citoplasmáticos desses neurônios e das células da glia. Esses pontinhos são células da glia. Então, eu já meio que respondi aqui. 1. Corpo celular ou pericário. Núcleo da célula da glia. 2 aqui, esses pontinhos tudo. Neurópilo ou prolongamentos de neurônios das células da glia que preenchem esse espaço. Próximo. Esse aqui tá muito suave. Substância branca e substância cinzenta. Então, tecido nervoso, substância branca, substância cinzenta. Muito provavelmente isso aqui é uma medula espinhal, mas como ela não pediu para diferenciar o órgão, você não fala. Você fala substância branca. Então, substância branca, o que tem a substância branca? Células da glia e axônios mielinizados. Show! Substância cinzenta, células da glia e pericários. Células da glia, pericários e axônios sem mielina, amielinizados. Aqui, mais uma vez, substância cinzenta, do H medular, substância branca. Nesse caso, ela pediu para você colocar o órgão. Então, você fala tecido nervoso, órgão, medula espinhal. De preferência, coloca isso aqui, ó, tecido nervoso. De qual região você está falando? Sistema nervoso central. Medula espinhal, substância branca, substância cinzenta do H medular, se você quiser colocar H medular. Aqui, canal central da medula espinhal. Se quiser pôr revestido por células ependimárias, também tá ótimo. Beleza? Aqui o cerebelo, com as 3 camadas da substância cinzenta, molecular, camada de Purkinje e granulosa. Então, isso tudo é substância cinzenta. Aqui embaixo você ia ver substância branca. Plexo coroide, o epitélio bonitinho, cúbico simples. Você pode ter vasos sanguíneos, capilarzinhos. E acho que é a última essa aqui, que é um gânglio nervoso. Então, tecido nervoso, sistema nervoso periférico, gânglio nervoso. Por que você vê isso? É um bando de corpo celular junto. Você consegue ver que eles são circundados por uma camadinha de célula satélite. Então, isso que ela aponta em 2 é célula satélite, beleza? Então, corpos celulares, isso aqui provavelmente é a cápsula dele, de tecido conjuntivo, que gânglios são estruturas ovoides. Então, eles são circundados por essa cápsula de tecido conjuntivo. Fechou? Então, células satélites, corpos celulares ou pericários. E isso aqui é um gânglio nervoso. Bom, acabou. Espero que eu tenha esclarecido ou tentado ajudar, pelo menos. Qualquer dúvida, podem me chamar. Me chamo Bianca, mais uma vez falando. Tem meu número também aqui no WhatsApp. E, sério mesmo, qualquer dúvida, podem me chamar. Fechou? Valeu!